Olá, sejam todos bem-vindos à continuação do nosso tópico 2 de treinamento básicos oferecido para suprir na apresentação dos nossos terminais Transpower e adaptadores Transpower, tá bom? Então, relembrando, para quem não assistiu, volte lá no primeiro tópico, a parte de metrologia, onde nós falamos das ferramentas principais que são indispensáveis para o dia a dia para quem quer identificar um terminal, medir uma mangueira. Já falamos também aqui do padrão americano, né, da linha de terminais, que é a linha mais conhecida, mais utilizada no mercado, linha ORS, JIC, né? Lembrando que tem JIC 37, 45 graus. Volta lá que vocês vão gostar do tópico. A gente vai disponibilizar o conteúdo também para vocês. Então, dando continuidade, vamos agora para mais uma origem aqui, para mais uma norma, que é o nosso padrão britânico, que todo mundo conhece, tá? É o padrão BSP, são as roscas paralelas. Então, nós temos aqui a BSPP, temos a BSPT e temos também a BSP-ED, que é uma linha não tão nova no mercado, porém ainda tem pessoas que ainda não conhecem, está sendo mais aceito em algumas regiões e outras não. O preço é um pouco diferente da linha anterior, que está substituindo o ED pelo ORI. Então eu vou explicar para vocês agora, em detalhes, a linha padrão britânica. Então vamos lá. O BSPP, todo mundo conhece, é a linha paralela, né? Rosca paralela. O BSP sempre vai ser rosca paralela, com auxílio de vedação, um anel, tá? Então tem que ter o anel ali para vedação nessa rosca paralela BSPP. O BSPT, ele é uma rosca cônica, mas também ele vem com menos fio de rosca aí, ele é mais curtinho do que a linha NPT. Eu vou explicar para vocês. Então, eu vou começar explicando para vocês da linha BSP, usando os adaptadores, mostrando hoje porque a Suprir optou por migrar a nossa linha Origin para a linha ED, por questão de tecnologia, aplicabilidade, mais durabilidade, não vai ter merejamento na hora de montar o seu equipamento. Então agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre um adaptador onde a vedação é com Origin e na onde um adaptador é com a vedação ED, tá? Tomem muito cuidado, é uma dica que eu vou dar para vocês quando vocês receberem uma cotação, às vezes você receber questionamento de custo, o valor está um pouco acima, o valor precisa de um desconto. Tome cuidado, façam essa pergunta para o cliente, mas você está cotando o ORG ou você está cotando o ED? Então eu vou mostrar para vocês aqui, a diferença não é muita, tá, pessoal, de custo, a diferença não é muita, mas é sempre bom perguntar, caso esteja perdendo uma cotação, está respondendo com ED e o cliente está querendo o ORG, ou vice-versa, é bom sempre identificar qual é a vedação que ele quer para o ORG, sempre ofertando, lógico, o que temos de melhor, que é a ED, que hoje a Suprir optou por migrar do Origin para ED, justamente porque nós queremos sempre oferecer para vocês o melhor em termos de vedação, em adaptadores, em terminal, o que tem no mercado de inovação a Suprir está colocando para vocês. Inclusive, esse ano conseguimos o certificado ISO 9001, que a empresa já estava buscando já há um tempo, e estamos em busca de outras inovações, de vários itens que vamos agregar à nossa gama de produtos, mas vamos lá, vou deixar as novidades para vocês mais para o final. Vou mostrar aqui agora o padrão britânico, como a gente já falou, linha BSP, a diferença do Origin para o ED. Então aqui para iniciar, vou mostrar para vocês a linha de um adaptador, onde ele tem a vedação com o Origin, tá? Esse que eu estou na mão é um cotovelo, 45 graus, ajustável. Diego, eu recebo cotação como orientável. Não tem problema, pessoal, vocês vão achar muito aí, como eu já disse nos tópicos anteriores, nomes diferentes para as mesmas peças, dependendo da região. Então aqui orientável e ajustável é a mesma coisa. Por que orientável e ajustável? Porque tem esse contraporca, onde você dá o aperto ali no bloco ou no pistão, você consegue fazer o ajuste, posicionamento angular onde você quiser com a peça e depois travar com a porca aqui. Então esse aqui, ó, O-ring, é um NF, tá? Lembrando que BSP, o NF, como eu já disse, ele é paralelo com vedação O-ring, você vai diferenciar aqui no ressalto do filete e o espaço entre um fio de rosca e outro, e de um BSP para um NF para um métrico é diferente, tá? Por isso que eu falo das ferramentas indispensáveis ali no tópico de metrologia que vocês têm que ter. Então aqui é um O-ring, você percebe que esse O-ring ele é solto na peça, certo? Ele tem a cavidade aqui para encaixar o anel, você aperta ele no bloco ou no pistão, esse anel ele tende, dependendo do torque que você der, a posição que ele entrar, na hora que você estiver rosqueando, ele se corta. Então eu tenho uma peça de metal, onde a rosca é paralela, que depende da vedação desse anel, e esse anel se corta por conta do excesso de torque que eu coloco na hora de instalar. Esse anel se corta, na hora que eu ligo meu equipamento, começa a funcionalidade do circuito hidráulico e o fluxo de óleo, começa a dar merejamento aqui. Então é onde tem que voltar, desligar e começar o trabalho todo de novo. Então dá um pouco de trabalho. Por isso, e pensando nisso, nas inovações que o mercado oferece, a Suprir foi uma das primeiras no Brasil aí
a começar a trazer os EDs, tá? Outras também já tem, porém a Supir trouxe uma gama muito grande de ED para JIC, de ED para ORS, de ED para métrico, de ED para DKO. Então a gente tem uma gama muito grande e o ED. Hoje o Origin a gente tem só algumas bitolas em estoque, tá? Estamos migrando aí, praticamente já estamos em torno de 70% já migrado para a linha ED. Então, como eu já disse bem, tomem bastante cuidado quando estiverem fazendo uma cotação. Se realmente vocês estão disputando aí uma cotação de ED com ORG, ou de ORG com ORG, ou ED com ED, então sempre fiquem atentos. Sempre expliquem para o cliente de vocês, ó, eu estou te oferecendo um adaptador BSP com a vedação ED. O que muda, Diego, do ED para o ORG? O ORG, como eu já expliquei, corre o risco de cortar quando você dá o aperto. Agora o ED, por ele ter esse anel mais achatado, que o pessoal chama de trido, que ele é elástico, uma borracha macia, ele vai bem mais ajustado na peça com um ajuste numa arruela de metal. Quando você aperta, né, que a BSP, por ser paralela, como eu já expliquei, depende do encosto na base para vedação. Quando você aperta, você pode pôr o toque que você quiser. Não vai conseguir danificar esse anel, não vai cortar esse anel. Então, por isso, hoje, a linha ED é a mais procurada no mercado do que a O-ring, que no passado foi muito utilizada, mas hoje está sendo tudo ED aí para ficar melhor. No padrão britânico, continuando, já falei do BSP, que é o mais tradicional, tá? Temos aí o BSP boleado, temos o BSP JIC, né? Que você tem que se atentar ao seguinte, você tem que sempre identificar num terminal, no adaptador, as questões e os pontos. Estou falando de BSP, eu estou falando de rosca. Quando eu falo BSP JIC, quando eu falo BSP boleado e o JIC, eu estou falando de vedação. Então ponham isso para vocês aprenderem com mais facilidade os principais tópicos de um terminal: identificação de um espigão, identificação de uma rosca, identificação de uma vedação, identificação do passe da rosca. Quando for métrico, igual eu já comentei, vamos passar também aí para o nosso tópico de padrão alemão, padrão francês, padrão chinês, que eu vou explicar melhor para vocês essa linha métrica aí para vocês. Temos a linha BSPT, como vocês podem ver, a linha BSPT, ela é uma linha que ela também é da linha BSPT, da linha BSP, porém ela é uma linha cônica, com menos fio de rosca do que se você pegar a National Pipe, que é a NPT que eu mencionei no tópico anterior. Então a BSPT, ela vai ser uma rosca cônica, tá? Ela vai depender também do auxílio de um vedante, porém ela é uma rosca mais curtinha e o fio de rosca é BSP, não é NPT, tá? Continuando das BSPs, nós temos aí a BSP na linha fêmea, BSP face plana. Vou mostrar para vocês aqui a BSP face plana. Ela vai ser bem parecida com a RS. Ela vai ter a face plana, porém, eu não estou com a peça aqui, a BSP face plana com o anel, porque na BSP face plana vem um anel aqui, diferente da ORS, que é no macho que vai o anel. Na BSP face plana, ela tem um anel, como se fosse as fêmeas BSP da JCB, que às vezes tem pessoal que pede assim, ó, eu quero terminal JCB. Ele é um BSP, ele tem um anel na fêmea, e aí o macho também vai ter um anel, no final do macho vai ter um anel. Na linha BSP tem a BSP boleada, tem a BSP face plana, terminal sextavado, como vocês podem ver aí no slide, tem todas as linhas, tá? Só que só nos retos, linha 90, linha 45 graus, ou qualquer outro terminal que tenha angulação, não tem a necessidade de ter o duplo sextavado. Ah, Diego, quando eu oferto o duplo sextavado, quando eu oferto o terminal redondo ou simples, que nós não temos essa contraporca, como vocês podem ver no slide, aí no desenho S1, tá? O S1, que é o sextavado do terminal, ele auxilia você quando você tem que montar a mangueira, a segurar com uma chave e dar o torque com a outra. É um terminal mais robusto, né? Para mangueiras montadas, eu indico, e a Supir sempre prioriza montar com os terminais duplo sextavado quando se fala do reto, para aumentar aí a robustez da mangueira. Às vezes, com o terminal simples, o redondo, o pessoal tem o hábito, às vezes, no transporte, de jogar, né? E a gente sabe que um terminal, ele tem resistência contra a pressão, mas dependendo a queda que esse terminal tiver, ou o peso que bater em cima dele, ele pode trincar. Ele pode dar um merejamento, ele pode dar uma entortada, não dá mais o acoplamento perfeito que precisa para ter a vedação aí do terminal. As boleadas são muito utilizadas também, como eu disse, da linha NPT, em rede de linha pneumática. Porém, em alguns cabeçotes, alguns equipamentos, algumas máquinas ainda se utiliza
o BSP boleado. O BSP boleado, ou ele vai receber um outro BSP, porém, ele tem que ter a VDA, porque tem que ter adaptadores, pessoal, que o adaptador, ele não pode ter a face plana, na onde ele está a finalização da rosca dele. Ele tem que ter a concavidade de 60 graus. Então, se você pega um adaptador ED, além dele ter o anel, ele também tem que ter, abaixo dele, no final da rosca, a concavidade de 60 graus, para rosquear até o final e acoplar perfeitamente. Assim como tem no NPT. O NPT, ele não vai rosquear até o final, porque é uma rosca cônica se acoplando a uma rosca paralela. Porém, quando você passa um véio da rosca, com auxílio de vedante, como eu já expliquei no primeiro módulo dos padrões americanos, você passa um véio da rosca no NPT e rosqueia no BSP boleado, ele vai vedar. Ele vai vedar. Muito utilizado em linha pneumática. Linha hidráulica eu não recomendo aí você aplicar linha de BSP com NPT, a não ser que seja linha de adaptadores de BSP-D, aí sim. Mas linha de terminal, para você montar um flexível, onde vai rosquear uma BSP boleada no NPT, se seja para pneumática, baixa pressão, beleza, mas a partir de 2 tramas, evite um pouco. Mude para o JIC, mude para o RS, mude para o métrico DKO, que a gente já vai falar também. Então, todos os terminais, como eu já disse em outros tópicos, existem 40 graus, 45 graus, 90 graus, reto. Na linha de flange, como também falei, tem vários ângulos, né? Tem até 30 graus, 60 graus. Então, assim, a angulação, quando vocês quiserem identificar, use um transferidor, se tiver um pouco de dificuldade. Hoje temos aplicativos no celular com um transferidor digital. Você coloca o celular posicionado em cima da peça, movimenta o celular, ele te dá a angulação de terminal, até a angulação de prensagem hoje você consegue fazer com aplicativos de terminais. No Play Store você consegue abaixar e ter essa ferramenta aí digital, tá? Então, passando aqui para vocês darem uma olhada, nós vamos disponibilizar esses conteúdos. Temos também a BSP JIC. BSP JIC é uma rosca que não se tem muito giro, mas da minha época para cá, não sei o que se mudou, porque eu não fiquei mais focado, mas eu atendia a Santal, né? A Santal, as máquinas da Santal vinham tudo com essas roscas de meia BSP. Era uma padronização. Assim como nós temos padronização para Procline, assim como nós temos padronização para Supercat, assim como nós temos padronização para John Deere, as máquinas da Santal, elas vinham com essas roscas meia BSP JIC. Nós temos ainda na nosso portfólio esses terminais e temos clientes que utilizam esses terminais meia BSP JIC, tá? Que ele é BSP paralelo com a vedação JIC, não boleado, tá? Então tome muito cuidado quando vocês forem vender um terminal traço 8, que é o 3/4, para não confundir com o meia BSP JIC, tá? Se você montar para o cliente uma mangueira com um NF, ele não vai conseguir montar lá. Então sempre fiquem bem atentos, porque às vezes na confiança, né? Já aconteceu isso comigo, é certeza, é o NF. E aí, uma dica que eu vou dar muito importante para vocês, pessoal, que está no balcão, que está aí no dia a dia, sempre que possível, lógico, tenha umas peças reservas de adaptadores macho, para você, quando receber uma mangueira de um cliente no balcão ou uma peça, você ter vários machos ali para você disponível, que vai ser para teste. Quando você tiver uma dúvida, mesmo com as ferramentas que eu já apresentei para vocês de identificação, Diego, mas ainda fiquei com dúvida. Sem problema. O macho ele é muito mais fácil na linha de conexão de você identificar do que a fêmea. Ele é muito mais fácil. Então você pega um macho, o macho normalmente você já vai saber com mais facilidade a rosca e rosqueia nessa fêmea e vê se realmente é aquilo. Como que eu sei se o terminal que eu estou rosqueando do macho na fêmea é o correto? Ele tem que dar o rosqueamento perfeito, o acoplamento perfeito e a vedação perfeita. Se a vedação for encosto, o JIC, por exemplo, o BSP e o NF, ele tem que rosquear até o final, o BSP, até o final. O JIC ele tem que travar a porca giratória ali, não movimentar e deu a vedação, deu o acoplamento perfeito. Porque às vezes pode acontecer você pegar um adaptador, rosquear, ele dá a rosca, rosqueou até o final, mas está jogando ainda esse terminal, está com um joguinho, não está vedando. Então não é aquele. Então tome muito cuidado, é uma dica importante que eu dou, que eu aprendi no dia a dia e me ajudou bastante. É sempre ter um machinho que você pode vir e testar. Deixa o macho separado daquilo que você vende, porque a maioria das mangueiras que chegam para vocês montarem e identificar, elas vão chegar suja. Muito difícil um cliente pegar a mangueira, limpar ela todinha para você e levar, monta para mim. Não, normalmente vai cheia de óleo. Então, tomem cuidado para não pegar uma peça que vocês vendem, testar, sujar toda ela e voltar ali depois para vender para um outro cliente essa peça suja, com resíduo. Então, sempre tem um kit só para teste, tá bom? Então, dando continuidade, como a gente já falou, as linhas BSP JIC, as linhas 45 graus. O GIS, pessoal, quando vocês verem GIS, é o JIC, é o BSP GIS.
Esse daqui concede de 30 graus, tá? Quando for na linha BSP Jig, 30 graus. Se for na BSP boleada, 60 graus. É muito importante também, eu, quando iniciei, não tinha muito foco em ângulo de vedação, mas é muito importante. Um jig 37 graus para 45 graus, se você monta errado, não vai dar vedação. BSP, você tem que saber que é 30 graus, o jig, não o 37 graus. Então, quando você pegar uma BSP, além de você ver o fio de rosca, para não confundir com a ONF, você pode ver ali o ângulo de vedação daquela concavidade que tem dentro da peça, que vai auxiliar bastante, tá? Então é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo módulo, tá? Na continuação desse tópico. Agora a gente finalizou para vocês aí o padrão britânico. Aguardo vocês no próximo. Muito obrigado.